Opa, tudo bem? Como você está? Estamos aqui hoje mais uma vez para poder ler a palavra de Deus. Hoje nós vamos continuar no livro de Jeremias. Hoje a leitura está bem interessante. Vale a pena a gente prestar bastante atenção, né? Todos os dias vale a pena a gente prestar atenção, na verdade, né? Nós vamos ler hoje Jeremias do capítulo 26 até o 29, certo? 26 até o 29 do livro de Jeremias, beleza? O profeta Jeremias aí. Então, vamos dar início aqui na leitura. Jeremias capítulo 26. No começo do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, Javé dirigiu esta palavra a Jeremias. Assim diz Javé: fique no átrio do templo de Javé e diga a todos os cidadãos de Judá que entram no templo para adorar Javé tudo o que eu estou mandando dizer sem tirar nada. Quem sabe eles se convertam, cada um de sua má conduta, e eu me arrependo do castigo que preparo contra eles por causa de suas más ações. Você dirá o seguinte: assim diz Javé: se vocês não me obedecerem, seguindo a lei que promulguei para vocês, e se não escutarem o que dizem os meus servos, os profetas, que eu lhes envio sem cessar, embora vocês não os escutem, então eu vou fazer deste templo o que fiz com o santuário de Silo, e desta cidade farei uma coisa maldita para todos os povos da terra. Os sacerdotes, os profetas e todo o povo ouviram Jeremias falando isso no templo de Javé. Depois que Jeremias terminou de falar tudo o que Javé lhe havia ordenado que dissesse ao povo, os sacerdotes e os profetas o prenderam, dizendo: você deve morrer. Por que você profetizou em nome de Javé, dizendo o que vai acontecer a este templo, o que aconteceu com o santuário de Silo, e que esta cidade será destruída e ficará sem moradores? E o povo todo se aglomerou no templo de Javé contra Jeremias. Ao ouvirem falar disso, os chefes de Judá foram do palácio do rei para o templo de Javé e se assentaram no tribunal da porta nova do templo de Javé. Então os sacerdotes e os profetas disseram aos chefes e a todo o povo: este homem deve ser condenado à morte, pois profetizou contra esta cidade, conforme vocês mesmos ouviram. Jeremias respondeu aos chefes e a todo o povo: foi Javé quem me mandou profetizar contra este templo e contra esta cidade, tudo o que vocês ouviram. Agora, corrijam sua conduta e suas ações. Obedeçam a Javé, o Deus de vocês, e Javé desistirá das ameaças que proferiu contra vocês. Quanto a mim, eu estou na mão de vocês. Façam de mim o que acharem melhor, mas fiquem sabendo, se vocês me matarem, estarão jogando a culpa da morte de um inocente sobre vocês mesmos, sobre esta cidade e seus habitantes, pois foi de fato Javé que me ordenou falar para vocês escutarem tudo isso. Os chefes e todo o povo disseram aos sacerdotes e profetas: esse homem não deve ser condenado à morte, pois foi em nome de Javé, o nosso Deus, que ele nos falou. Alguns anciãos do país tomaram então a palavra e, dirigindo-se a todo o povo reunido, disseram: Miqueias de Moraste foi um profeta no tempo de Ezequias, rei de Judá. Ele disse a todo o povo de Judá: assim diz Javé dos exércitos: Sião será arada como um campo, Jerusalém se tornará um montão de ruínas, e o monte do templo uma colina cheia de mato. Por acaso Ezequias, rei de Judá, ou o próprio povo de Judá mataram Miqueias? Por acaso não temeram a Javé e o acalmaram? E Javé não desistiu da ameaça que havia lançado contra eles? Nós, porém, estamos para cometer um grande crime contra nós mesmos. Houve também outro profeta que profetizou em nome de Javé, Urias, filho de Semeias, natural de Cariate e Arim. Ele profetizou contra a cidade e o país da mesma forma que Jeremias. O rei Joaquim, os seus guardas e chefes ouviram e o rei procurou matá-lo. Mas, ao ouvir isso, Urias ficou com medo e fugiu para o Egito. O rei Joaquim enviou ao Egito Eunatã, filho de Jacobo, com alguns homens. Eles trouxeram Urias do Egito e o levaram até o rei Joaquim. O rei mandou matá-lo a fio de espada e jogar o seu corpo na vala comum. Jeremias, porém, foi protegido por Aicã, filho de Safã, de modo que não foi entregue nas mãos do povo para ser morto. Eu destaquei aqui pra gente, só olhar uma coisa aqui rapidinho.
Beleza. Eu destaquei aqui pra gente a explicação do capítulo 26, que a Bíblia traz pra gente, que diz o seguinte: falando em nome de Deus, o profeta tem a coragem de criticar as instituições mais sagradas do seu templo. Falar contra o templo e contra o Jerusalém era uma blasfêmia. Então nós vemos aqui, né, que Jeremias ele foi ali ordenado pelo Senhor. Não foi Jeremias que falou pelas suas próprias palavras, mas foi porque Deus havia mandado ele falar, ir contra todas aquelas situações erradas que estavam acontecendo. Jeremias deixa claro que as instituições não passam de máscara quando não se vive conforme o projeto de Deus. E é até interessante aqui que nós vemos que eles tentaram até matar Jeremias, né? E Jeremias profetizando ali, e eles até falaram aqui, ó. Então os sacerdotes e os profetas disseram aos chefes e a todo o povo: este homem deve ser condenado à morte, pois profetizou contra essa cidade, conforme vocês mesmos ouviram. Então as pessoas não estavam querendo ouvir as palavras de Deus. Olha que tristeza. Tentaram até condenar uma pessoa que estava falando ali porque Deus mandou. Aí continuando aqui, o caso de Urias mostra o preço que um profeta paga por obedecer a Deus. Então por muitas vezes, né, aquele que... Estou falando aqui, né, somente sobre o profeta, mas falando de uma forma geral, aqueles que buscam viver, obedecer, amar a Deus sobre todas as coisas, a sociedade, de uma forma geral, tende a colocar o dedo na nossa cara, tende a falar assim, não é isso aqui não que você tem que seguir, cara. Começam a julgar a gente, né, porque nós estamos amando a Deus. Mas não se preocupe, porque isso vai acontecer. Isso vai acontecer com todos nós. E quando acontecer, cara, não se esqueça que ninguém pode definir aquilo que você deve fazer. Ninguém pode definir, a não ser Deus. Não se esqueça que o seu amor tem que estar nas coisas do Senhor e não nas coisas da sociedade, não nas coisas do mundo. Então sempre coloque Deus acima de todas as coisas. O que as outras pessoas vão achar não é problema teu, cara. Faça a tua parte. Faça a tua parte, seja um exemplo para quando as pessoas que julgarem você, ver como você se comportou, né? Ver como você reagiu àquele julgamento, elas vão olhar e falar assim, talvez o que aquele cara está tentando seguir, talvez o que aquela pessoa está tentando seguir, faz sentido. Deixa eu repensar aqui meus atos. Vai que aquela pessoa se converte também, né? Então não se chateie, não se irrite, não fique com raiva. É difícil. Falo por experiência própria. Às vezes me chateio com algumas coisas que escuto, mas é colocar Deus sempre em primeiro lugar. Porque é Deus que é o nosso Salvador. É Deus quem ordena o que nós devemos fazer da nossa vida. E não os homens, tá? Vamos aqui agora para o capítulo 27. No começo do reinado de Sedecias, filho de Josias, rei de Judá, Javé dirigiu esta palavra a Jeremias. Assim me diz Javé: faça para você cordas e uma canga, e coloque-a no pescoço. Depois, através dos emissários que vieram a Jerusalém para estar com Sedecias, rei de Judá, mande uma mensagem aos reis de Édom, Moabe, Amon, Tiro e Sidônia. Assim diz Javé dos exércitos, o Deus de Israel. Digam a seus senhores: eu criei a terra, os homens e todos os animais sobre a face da terra, com minha grande força e braço estendido, e os dou a quem eu quero. Olha para você ver esse versículo que maravilhoso. Eu, Deus de Israel, vamos lá. Eu criei a terra, os homens e todos os animais sobre a face da terra, com minha grande força e braço estendido, e os dou a quem eu quero. Então, tudo é dele, tudo é sobre ele. Que toda honra, toda graça, todo louvor, toda glória seja dada a ele. Pois bem, entrego todos esses territórios, entrego todos esses territórios nas mãos do meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia. Eu colocarei até as feras a serviço dele. Todas as nações ficarão submetidas a ele, a seu filho e a seu neto, até que chegue para o seu país a hora de se tornar escravo de numerosas nações e reis poderosos. Se uma nação e seu rei não se submeterem a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e não colocarem o pescoço sob o jugo do rei da Babilônia, eu castigarei essa nação com espada, fome e peste, até entregá-la em suas mãos. Oráculo de Javé. Quanto a vocês, não façam caso de seus profetas e adivinhos intérpretes de sonhos,
feiticeiros e magos, que lhes dizem: vocês não ficarão submetidos ao rei da Babilônia, porque eles profetizam mentiras para tirar vocês da própria terra e para que eu espalhe e destrua vocês. A nação, porém, que dobrar o pescoço e submeter ao rei da Babilônia, eu a deixarei tranquila em sua terra, para que a cultive e fique morando nela. Oráculo de Javé. Palavras iguais a essas eu disse também a Sedecias, rei de Judá: coloquem o pescoço sob o jugo do rei da Babilônia, submetam-se a ele e a seu povo, e vocês viverão. Porque você e o seu povo haveriam de morrer pela espada, pela fome e pela peste, como Javé anunciou à nação que não se submeter ao rei da Babilônia. Não façam caso dos profetas que lhes dizem: vocês não ficarão submetidos ao rei da Babilônia, pois é mentira o que eles profetizam. Não fui eu quem os enviou, oráculo de Javé. Eles profetizam mentiras em meu nome, para que eu tenha que expulsar e destruir vocês e os profetas que profetizam para vocês. Aos sacerdotes e a todo o povo, eu disse: assim diz Javé, não escutem esses profetas que lhes profetizam, dizendo: vejam, logo logo os objetos do templo de Javé serão trazidos de volta da Babilônia. É mentira o que eles profetizam. Não façam caso deles. Aceitem ser escravos do rei da Babilônia, que vocês ficarão vivos, e esta cidade não se transformará em ruínas. Se eles são profetas e se a palavra de Javé está com eles, então rezem a Javé dos exércitos, para que o resto dos objetos que existem no templo de Javé e no palácio do rei de Judá e em Jerusalém não sejam levados também para a Babilônia. Pois assim diz Javé dos exércitos a respeito das colunas, do mare de bronze e dos pedestais e de todos os outros objetos do templo que ficaram nesta cidade, que não foram levados por Nabucodonosor, rei da Babilônia, quando ele levou para o exílio Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, transferindo de Jerusalém para a Babilônia, com toda a classe dirigente de Judá e de Jerusalém. Assim diz Javé dos exércitos, o Deus de Israel, a respeito dos objetos que ficaram no templo de Javé e no palácio do rei de Judá e em Jerusalém. Serão levados para a Babilônia e aí ficarão até o dia que vou buscá-los de novo. Oráculo de Javé. Então eu os trarei de volta e os colocarei de novo neste lugar. Capítulo 28. Nesse mesmo ano, ao começar o reinado de Sedecias em Judá, no 4º ano, no 5º mês, Ananias, filho de Azor, que era profeta em Gabaon, falou comigo no templo de Javé, diante dos sacerdotes e de todo o povo, dizendo: assim diz Javé dos exércitos, o Deus de Israel: quebra o jugo do rei da Babilônia. Dentro de 2 anos vou trazer de volta para este lugar todos os objetos do templo de Javé que Nabucodonosor, rei da Babilônia, pegou e levou para a Babilônia. Também vou trazer de volta Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e todos os exilados de Judá levados para a Babilônia. Oráculo de Javé, porque vou quebrar o jugo do rei da Babilônia. Na presença dos sacerdotes e de todo o povo que estava no templo de Javé, o profeta Jeremias respondeu ao profeta Ananias, dizendo: amém. Que assim faça Javé, que Javé confirme o que você profetizou, trazendo da Babilônia para cá os objetos do templo de Javé e todos os exilados. Entretanto, escute o que eu vou dizer a você e a todo o povo. Os profetas que existiram antes de mim e antes de você, desde os tempos antigos, profetizaram guerra, calamidade e peste para muitos países e reinos poderosos. E quanto ao profeta que prometia felicidade, só quando a sua profecia se realizar é que ele será reconhecido como profeta realmente enviado por Javé. Então Ananias pegou a canga que estava no pescoço de Jeremias e a quebrou. Em seguida, falou diante do povo: assim diz Javé: desta mesma forma, dentro de 2 anos, eu quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, que está no pescoço de todas as nações. E o profeta Jeremias foi embora. Depois que Ananias quebrou a canga que estava no pescoço de Jeremias, este recebeu uma palavra de Javé: vá dizer a Ananias o seguinte: assim diz Javé:
Você quebrou uma canga de madeira, e eu vou substituí-la por uma canga de ferro. Porque assim diz Javé dos exércitos, o Deus de Israel: é uma canga de ferro que eu vou colocar no pescoço de todas as nações, para que estejam subjugadas a Nabucodonosor, rei da Babilônia. Em seguida, o profeta Jeremias falou ao profeta Ananias: escute-me, Ananias, não foi Javé quem mandou você, e você está fazendo esse povo acreditar numa mentira. Por isso, assim diz Javé: mandarei você embora da face da terra. Ainda este ano você morrerá, por ter anunciado rebeldia contra Javé. E Ananias morreu nesse mesmo ano, no 7º mês. Nós vemos aqui um falso profeta. Olha para você ver o que é a explicação que a Bíblia traz para a gente. Ananias é um falso profeta que recorre à demagogia, procurando dizer o que os ouvintes gostam de ouvir e não aquilo que o povo precisa ouvir. Então nós vemos aqui que Ananias foi um falso profeta, falando somente aquilo que o povo gostava de ouvir, né? Somente aquilo que amaciava o coração do povo. E nós sabemos que a palavra de Deus não vem para, tipo assim, cara, como é que eu posso dizer? É até difícil falar, né? Mas a palavra de Deus vem para nos alertar, cara, para nos converter, não é para, tipo assim, para amaciar, nos deixar ali tranquilão, cara. Não. Nós lemos a palavra de Deus porque nós precisamos, porque nós somos pecadores, porque nós somos falhos, porque nós precisamos ouvir aquilo que está escrito aqui. Nós precisamos ler, né, aquilo que está escrito aqui. Então, a palavra de Deus é a conversão, é amar a Deus sobre todas as coisas e parar de querer seguir as suas próprias vontades. E nós vemos aqui que o profeta o profeta Ananias só falava aquilo que o povo gostava de ouvir. Se era de acordo com aquilo que o povo gostava, ele falava. Se era contra, aí ele não falava. Calma aí, cara. Que profeta é esse, né? Então, tome bastante cuidado com os falsos profetas. Todos os dias, tome bastante cuidado com os falsos profetas, tá? Vamos aqui agora para o capítulo 29. Texto da carta que o profeta Jeremias enviou a Jerusalém, para os exilados na Babilônia. Escreveu-a para os anciãos, sacerdotes, profetas e o povo, levados por Nabucodonosor para o exílio. Ele enviou a carta depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias com a rainha mãe, o pessoal do palácio, os chefes de Judá e de Jerusalém, os ferreiros e os serralheiros. Ele enviou a carta por intermédio de Elasa, filho de Safã, e por intermédio de Gamarias, filho de Eucias, que Sedecias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia em missão junto ao rei Nabucodonosor. A carta dizia o seguinte: assim diz Javé dos exércitos, o Deus de Israel, a todo o povo que levei de Jerusalém para o exílio na Babilônia. Construam casa para vocês morarem, plantem pomares para comerem de suas frutas. Casem-se, gerem filhos e filhas. Arranjem esposa para seus filhos e maridos para suas filhas, e que eles também gerem filhos e filhas. Multipliquem-se aí, não diminuam. Lutem pelo progresso da cidade para onde eu os exilei e rezem a Deus por ela, pois o progresso desse lugar será o progresso de vocês. Assim diz Javé dos exércitos, o Deus de Israel. Não se deixem enganar pelos profetas que existem no meio de vocês. Não escutem os adivinhos e nem os sonhos que eles dizem que têm, porque eles profetizam mentiras em meu nome. Eu não enviei nenhum deles, oráculo de Javé. Assim diz Javé: quando se completarem 70 anos na Babilônia, eu olharei para vocês e cumprirei minhas promessas, trazendo-os de volta para este lugar. Conheço meus projetos sobre vocês, oráculo de Javé. São projetos de felicidade e não de sofrimento, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então Deus conhece o projeto que Ele quer nos entregar. E esse projeto é o que nos traz alegria, é o que nos traz esperança, é o que nos traz um verdadeiro futuro. Por isso a importância de confiar, cara, nos propósitos, nos projetos do Senhor, colocar sempre a vontade de Deus na nossa vida. Sempre a vontade de Deus acima de toda e qualquer vontade que nós temos. Porque os projetos de Deus são maravilhosos. Então que a gente possa entender esse versículo, né, e colocar ele em prática todos os dias. Colocando em prática que Deus é o projeto principal que deve se estabelecer na nossa vida, e não as nossas vontades. Quando vocês me invocarem, rezarão a mim e eu os ouvirei. Olha para você ver agora esse versículo aqui também.
Vocês me procurarão e me encontrarão se me buscarem de todo o coração. Olha para você ver. Nós temos um Deus que se deixa encontrar. Um Deus tão grandioso, um Deus tão poderoso, cara. Um Deus tão gigante que nós nem imaginamos. Ele se deixa encontrar. Olha para você ver que amor que Deus tem por todos os seus filhos. E ele nos diz que nós o encontraremos, vocês me procurarão e me encontrarão se me buscarem de todo o coração. Então, se buscar com todo o seu coração aberto, com toda a sua vontade, com todo o seu afinco, Deus se deixará ser encontrado. E imagina, cara, você viver a vida porque você encontrou a Deus. Se isso não é motivo de alegria, eu não sei mais o que é ser alegre, não. Sinceramente, viver com Deus é simplesmente perfeito. Por isso eu bato na tecla todos os dias. Não estou dizendo aqui que eu sou um exemplo, tá? Que eu sou um santo, que isso e aquilo, não. Não entenda errado. Mas isso é o que eu busco. Isso é o que eu tento colocar em prática todos os dias. Entregar-me para o Senhor de coração aberto, com todo o meu coração, para que Ele possa me encontrar. Na verdade, para que eu possa encontrá-lo, né? Porque Ele sabe onde eu estou. Mas que eu possa encontrá-lo de verdade e Ele caminhar junto de mim. Então, cara, Deus tem que ser prioridade na nossa vida. Se Deus não for prioridade na nossa vida, nem sei o que será de nós, sinceramente. Eu me deixarei encontrar e mudarei a sorte de vocês. Oráculo de Javé. Vou reuni-los de todas as nações e lugares por onde os espalhei. Oráculo de Javé. E tornarei a trazê-los para o lugar de onde os exilei. Vocês dizem, Javé suscitou profetas para nós na Babilônia. Pois bem, assim diz Javé a respeito dos seus irmãos que não foram levados com vocês para o exílio, isto é, o rei que está no trono de Davi e o povo todo que ainda está morando nesta cidade. Assim diz Javé dos exércitos, estou mandando contra eles a espada, a fome e a peste, e estou fazendo com eles o que se faz com figos podres que de tão ruins não servem para comer. Perseguirei essa gente com a espada, a fome e a peste, farei deles uma coisa horripilante para todos os reinos da terra, maldição e espanto, objeto de vaia e de vergonha, entre todos os povos para onde eu os expulsei. Para onde os expulsei. Isso tudo porque não me obedeceram, oráculo de Javé, porque eu lhes enviei constantemente meus servos, os profetas, mas aqueles não fizeram caso, oráculo de Javé. Quanto a vocês, que foram exilados de Jerusalém para a Babilônia, ouçam a palavra de Javé. Assim diz Javé dos exércitos, o Deus de Israel, contra Acabe, filho de Colias, e contra Sedecias, filho de Maasias, que profetizam mentiras em meu nome. Vou entregar os dois na mão de Nabucodonosor da Babilônia. Ele vai matar os dois na presença de vocês. Depois surgirá uma nova espécie de maldição entre os exilados de Judá na Babilônia. Aí se dirá, que Javé faça com você como fez com Acabe e com Sedecias, que o rei da Babilônia assou no fogo. Pois eles fizeram coisas horríveis em Israel, praticaram adultério com as mulheres de seus amigos e falaram mentiras usando o meu nome, quando eu não mandei ninguém falar. Eu sei, e sou testemunha disso, oráculo de Javé. Mensagem que você deverá pronunciar contra Semeías de Naalan. Assim diz Javé dos exércitos, o Deus de Israel. Você mandou cartas por sua conta, especialmente ao sacerdote Sofonias, filho de Maasias, e a todos os sacerdotes, dizendo, Javé o colocou como sacerdote no lugar de Joiada, para você se responsabilizar pelo templo de Javé e para mandar que seja amarrado e preso todo indivíduo fanático que queira passar por profeta. Então por que você não repreendeu esse Jeremias de Anatote, que se meteu a profetizar? Ele nos mandou uma carta aqui para a Babilônia, dizendo, a coisa vai demorar, construam casas para morar e plantem pomares para comer frutas. O sacerdote Sofonias leu essa carta na presença de Jeremias. Então, a palavra de Javé foi dirigida a Jeremias. Mande a todos os exilados a seguinte mensagem. Assim diz Javé a respeito de Semeías de Naalan. Já que Semeías está se fazendo de profeta para vocês, e não fui eu quem o enviou, e está fazendo vocês acreditarem na mentira, então assim diz Javé. Castigarei Semeías e seus filhos. Nenhum deles ficará morando no meio desse povo.
nem verá a felicidade que estou preparando para o meu povo. Oráculo de Javé, porque ele pregou rebeldia contra Javé. Então a palavra de Deus nos alerta, né? Para tomar muito, muito, muito cuidado com os falsos profetas. Beleza? Obrigado pela tua presença. Se conecte com o Senhor todos os dias. É através da conexão, é através da intimidade com o Senhor, amar a Deus sobre todas as coisas, que nós entenderemos, né? Que nós conseguiremos fugir desses falsos profetas. Pois a palavra de Deus não há curva e ele se deixa encontrar. Então não vai ser nenhum falso profeta que vai nos enganar, beleza? Então sempre se conecte com o Senhor acima de todas as coisas, beleza? Um beijo, um abraço para você, amanhã estamos de volta. Tchau, tchau.